Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa leitura diária. Estamos aqui no Paraguai e hoje nós estaremos concluindo o livro de Levítico. Estaremos lendo os capítulos 26 e 27. Vamos lá então? Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos perante ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus shabates e reverenciareis o meu santuário, porque eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e fizerdes, então vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita, e comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança. E eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte, e farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará pela vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós a espada. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga, e os vossos inimigos cairão diante de vós a espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. E comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho, por causa do novo, e estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e sereis o meu povo. Eu serei o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis mais escravos, e os plebeus canis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas, se não me ouvirdes, e não fizerdes conforme os mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e a vossa alma abominar os meus juízos, de modo que não cumprireis todos os meus mandamentos, quebrando o pacto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós o terror, e a tísica, e a febre ardente, que consuma os olhos e que causa angústia ao coração, e semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. Eu colocarei a minha face contra vós, e serei mortos diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze, e a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o incremento, e nem as árvores da terra darão os seus frutos. E se andardes em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão os vossos filhos, e destruirão o vosso gado, e os reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. E se ainda não fordes reformados por mim através dessas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. Prosseguindo aqui, meus irmãos, né? Ainda no capítulo 26, e eu trarei espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto, e quando vos ajuntardes às vossas cidades, enviarei peste entre vós, e serei entregues na mão do inimigo. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o pão em um forno, e lhes entregarão novamente o vosso pão por peso, e comereis, e não ficareis satisfeito. E se tudo isso não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria. Eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e comereis
a carne dos vossos filhos e a carne das vossas filhas comereis. Eu destruirei os lugares altos e cortarei as vossas imagens e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará, e porei as vossas cidades em ruínas, e trarei do vosso santuário desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves, e eu trarei a terra desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso. Eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a minha espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará dos shabates todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará dos seus shabates. Então ficará desolada e descansará, porque não descansou dos vossos shabates quando habitastes nela. E sobre os que vos ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração, que as terras dos seus inimigos, que o som de uma folha que mover o perseguirá. Eles fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Eles cairão uns sobre os outros, como que diante de uma espada, sem que ninguém os persiga. E não tereis poder algum diante dos vossos inimigos, e perecereis entre os pagãos. A terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aquele que entre vós ficarem e se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também na iniquidade de seus pais, eles também definharão. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com suas transgressões, como que eles transgrediram também contra mim, e também que não andaram em oposição a mim, e também que andaram em oposição a mim, então eu também que tenho andado em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos, se não os seus corações circuncisos se humilharem, e eles aceitarem a punição da iniquidade, então eu me lembrarei do meu pacto a Jacó, e também do meu pacto a Isaac, e também do meu pacto a Abraão, que me lembrei, e me lembrei da terra. A terra também será deixada para eles, e folgará-nos o seu shabat, enquanto estiver desolada sem eles, e eles aceitarão a punição da iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos, porque a sua alma abominou os meus estatutos. E apesar de tudo isso, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Mas, por causa deles, me lembrarei do pacto com os meus antepassados, que eu os trouxe da terra do Egito perante os olhos dos pagãos, para ser seu Deus, e eu sou o Senhor. E estes serão os estatutos, os juízos e as leis que o Senhor fez entre os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Agora, o último capítulo, capítulo de número 27, fechando aí a leitura em Levítico. O Senhor falou mais a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando um homem fizer um voto especial, e as pessoas serão ao Senhor por sua avaliação, e tua avaliação será de um homem de idade de 20 anos para até 60 anos, será que a tua avaliação 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de idade entre 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem se dará com 20 ciclos e a mulher de 10 ciclos. Se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. Se for da idade de 60 anos acima e for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Mas se for mais pobre que a tua avaliação, então ele lhe apresentará diante do sacerdote, para que o sacerdote avalie conforme a habilidade que prometeu o sacerdote o avaliará. E se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, e tudo o que o homem der ao Senhor será santo, ele não aceitará, nem trocará o bom pelo mal, nem o mal pelo bom, se ele não tocar, mas se ele trocar o animal por animal, tanto o que for tocado como o que o tocou serão santos. Se algum for animal impuro,
dos que hão de ser oferecidos em sacrifício, ao Senhor então ele apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote avaliará, seja bom como mal, conforme a avaliação dos sacerdotes assim será. Porém, se alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte, além da tua avaliação. Quando um homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então o sacerdote avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. E o que santificou, resgatar a sua casa, então se acrescentará a quinta parte do dinheiro na tua avaliação e será dele. E se um homem santificar o Senhor na sua parte de como uma possessão, então a sua avaliação será de segundo a sua semente. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, e uniforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote se contará o dinheiro conforme os anos restantes do ano do jubileu. Isso se abaterá na tua estimativa. E aquele que santificou o campo, de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua estimativa, e lhe será assegurado. E se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair o ano jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado, e a possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que comprou, ou qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da tua avaliação, até o ano que o jubileu se dará a avaliação naquele dia, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele a quem foi comprado, aquele a quem pertencia. E toda a tua avaliação será conforme o ciclo do santuário, de 20 geras para o ciclo. Será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser o do Senhor, nenhum homem santificará, seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. E se for um animal impuro, então ele o resgatará, de todo acordo com a tua avaliação, e acrescentará a quinta parte. Ou se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a sua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada, se um homem a consagrar ao Senhor, de tudo que ele tem, tudo que o homem, tanto o homem como de animal, ou de campo, ou de sua possessão, se venderá ou se resgatará. Toda coisa consagrada ao Senhor é coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada ao Senhor será resgatada, mas somente será colocada à morte. Todos os dízimos da terra, que der semente da terra, ou fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar os seus dízimos, acrescentará a quinta parte. E acerca dos dízimos e do gado do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será do Senhor. E ele não procurará entre os homens o mal, quem trocará, e se ele trocar, então tudo quanto trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés e aos filhos de Israel no Monte Sinai. Então, muitas leis aqui, né, meus irmãos, de cunho cívico, possessão de terra, né? Também tem aqui promessas relacionadas à obediência, e assim nós concluímos a leitura do livro de Levítico. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.